Queridos, eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje sobre o poder que há nas palavras. Há um tempo atrás, bem tempo atrás, eu estava ali na oficina e eu fui responder algo ali dentro da oficina e foi bem claro assim para mim, onde o Espírito Santo me ministrou e pediu para mim calar a boca. E aquilo ali ficou dentro de mim. E eu fiquei trabalhando aquilo e trabalhando cada vez mais aquilo e falando, cara, eu preciso mesmo morrer para isso, né? E aí, queridos, eu comecei a ler Provérbios. E nessas leituras de Provérbios, cada vez mais o Espírito Santo falava comigo sobre ficar quieto. Cale a tua boca e ore. Cale a tua boca e ore. E eu fiquei com isso na cabeça e o Espírito Santo me ministrando. E eu comecei a pensar bem sobre isso. E quanto mais eu me aquietava, queridos, mais as coisas aconteciam. Por quê? Porque talvez a gente comece a revidar muitas as coisas que falam conosco. E é onde a gente não vai mais ter como conversar também com as pessoas. Por quê? Porque a pessoa já vem lá com um espinho, eu já vou com 2 daqui para lá, e o que acontece? Não vai dar certo. E aí Provérbios 27:14, queridos, fala assim, ó: a saudação ruidosa logo cedo será recebida como maldição. Algumas Bíblias ainda, queridos, algumas traduções ainda falam sobre a benção dada aos gritos, ou o bom dia. E eu me peguei sobre isso, queridos, com os meus filhos. Quando eu ia acordar o Vinícius pela manhã, eu entrava no quarto, queridos, e fazia o salseiro. Bom dia! E puxava as cobertas, e abria a janela, e fazia tudo. Queridos, é uma bênção eu ir acordar ele? Sim ou não? Sim. Mas da forma que eu ia acordar ele, se tornava uma bênção? Não. Quando a Bia ainda falou que talvez, né, os pais são os que mais machucam e tal, e eu comecei a olhar para aquilo ali, queridos, quando Deus começou a falar comigo sobre isso, eu comecei a olhar para aquilo ali e falar assim, cara, eu posso estar machucando ele, porque talvez não é dessa forma que ele espere ser acordado. Não é verdade? Quantos de nós espera ser acordado de uma maneira assim, ei, levanta, está na hora. Acende a luz do quarto, ei, vamos lá, está na hora. Muito diferente do que a gente entrar no quarto fazendo aquele griteiro e isso e aquilo. E aí, queridos, quando eu comecei a pegar isso para mim, com a Helena é diferente. Eu chego lá no quarto, eu dou um beijo nela, eu falo, Helena, está na hora, a gente precisa ir. Pai, deixa eu dormir mais um pouquinho. Eu viro as costas, vou lá, me troco, ajeito tudo, arrumo. E aí, volto lá no quarto. Helena, agora está na hora, você precisa levantar. Isso é uma bênção? Sim, queridos. E isso é só no modo de nós nos comunicar, de nós falar as coisas. E eu parei de fazer isso com o Vinícius, por quê? Porque cada vez que eu fazia isso com ele, ele levantava e não me olhava na cara. E eu falava o quê? Se piá nem benção me dá. Se piá nem bom dia não me dá. Mas que forma que eu fui com ele? Como eu fui até ele? Queridos, por isso que há poder nas nossas palavras. Há poder nas nossas ações. Tanto para o bem, quanto para o mal. E talvez numa ação dessa, eu estava achando assim, nossa, eu sou o super pai. Levanto todo animado, e vou lá e acordo ele, e abro cortina e faço tudo. Onde no final, queridos, talvez ainda nós tenhamos que fazer uma cura sobre o menino. Então, a gente precisa perceber só, queridos, que há poder nas nossas palavras. Há poder nas nossas ações. E você sabia que
você tem uma arma muito perigosa? Dentro de você, você tem uma arma muito perigosa. Nós temos. Sua língua é um instrumento poderoso, tanto para o bem quanto para o mal. E na Bíblia, o livro de Tiago fala sobre o poder da língua e como o seu uso afeta a nossa vida. Como o poder da língua pode afetar a nossa vida. Queridos, a língua ela reflete quem nós somos. Reflete o que nós somos. Olha o que Tiago 1,26 nos fala. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo, e a sua religião não tem valor. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a sua língua, você não tem valor nenhum, queridos. E religião não é apenas seguir algumas regras, ou rituais, ou algo parecido. Mas a primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? Controlar a minha língua. E a verdadeira religião de quem segue a Jesus se reflete nas suas ações e na sua língua. Como nós temos agido hoje? Qual é a nossa ação hoje? Se alguém chega a falar mal de alguém para nós, qual é a nossa ação sobre isso? Eu continuo dando corda a esse assunto? Ou eu refreio isso e falo, ei, está errado. Por quê? Porque eu não estou controlando a minha língua. Olha o que ainda Mateus 12:34 nos fala. Raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Queridos, a nossa vida, ela é refletida através da nossa boca. Tudo que nós vivemos, tudo que nós vamos viver, tudo que nós temos vivido, reflete através da nossa boca. Se queremos conhecer pessoas, queridos, de verdade, a gente precisa tirar um tempo para conversar com elas. Se nós sentar conversar com as pessoas assim, olhar nos olhos mesmo, e começar a conversar, a gente vai saber tudo o que ela passa, tudo o que ela tem. Por quê? Porque ela vai falar do que o coração dela está cheio. E ali nós podemos conhecer as pessoas. E assim também é conosco. A gente não pode pensar assim, mas eu vou sentar com fulano, com ciclano, porque eu quero saber como que é a vida dele. Mas e nós? E o meu eu? Como está o meu coração? Do que eu tenho falado? Qual é a primeira palavra que vem sobre a minha boca quando alguém me fere? Porque quando está tudo zen, está todo mundo te elogiando, todo mundo... está tudo certo. Mas e quando vem a primeira crítica sobre a nossa vida? Qual é a primeira palavra que sai da nossa boca? Por isso precisamos nos examinar, queridos. E a Bíblia diz que a boca reflete o coração. Se sua língua expele coisas ruins descontroladamente, isso mostra quem realmente governa a nossa vida. Se nós falamos coisas descontroladamente, vai mostrar quem governa a nossa vida. Talvez numa roda de amigos, onde não são da igreja, queridos, a gente comece a perceber quem realmente nós somos. Porque aqui dentro é muito fácil nós controlarmos a nossa língua. Por quê? Porque é só a paz do Senhor, amém. Daí, orou hoje? Não. Como é que você está? Tapinha nas costas. E daquela porta para fora. Quem eu sou? Quem a minha língua é?
Por isso que quando eu falei para vocês assim, que aquele cala a boca, queridos, me impactou, foi onde eu percebi assim, eu falei, cara, eu tô falando coisas que o povão está falando. Talvez eu esteja fazendo coisas que a galera está fazendo. E é isso que Deus quer para nós. A palavra mesmo fala que a boca fala do que o coração está cheio. E talvez nós temos enchido o coração não das coisas que Deus tem para nós. Talvez nós temos endurecido o coração para Deus. E aí a boca vai começar a falar. E nós precisamos tomar cuidado também, queridos, com as palavras. Olha o que Tiago 3 nos fala. 3:2. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Eles estão vendo que é um membro tão pequeno do nosso corpo. Não é verdade? E por que nós não conseguimos controlá-la? É tão difícil nós olhar e falar assim, cara, preciso controlar a minha língua. Ou até mesmo a nossa boca. Quem aí está no jejum? Está sendo difícil controlar? Tá ou não? Ali a tua boca, a tua língua, às vezes quem está fazendo aí do açúcar não pede um açúcar. Não pede lá uma farinha. Queridos, hoje eu fui num almoço de feijoada, queridos. Comi o potinho lá de melão com mamão. E a feijoada ali. Por dentro de mim, como que eu estava? Como que vocês acham? Querendo abandonar aquele pote e jogar, quem sabe até um feijão por cima daquelas frutas. Mas nós precisamos ter o controle, queridos. Nós necessitamos ter o controle. Um membro tão pequeno, queridos, que governa nós. Queridos, fomos num rodízio de pizza. Chegamos ali, olhei ali, o pastor Deus estava lá com a pastora Kelly, sentado na nossa frente ainda. O Rodrigo com a parte do lado, comendo, e vinha pizza de tudo quanto é jeito. E daí, queridos? E a sua ainda falava, come um pouquinho. Come um pouquinho. Queridos, se nós conseguir governar a nossa língua ou a nossa boca, nós vamos conseguir governar o mundo. Porque tudo passa pela nossa língua e pela nossa boca. Tudo. E se eu consigo governar isso, e falar assim, não, cara, eu não quero mais isso. Eu não vou falar mais mal do meu irmão. Não vou falar. Aquele que vir falar, vou convidar para nós ir orar. Queridos, acabou os rolos. Às vezes nos descuidamos e dizemos algo que não deveria. A língua pode ser venenosa, queridos. Não é fácil controlar a língua, mas devemos nos esforçar. Nós precisamos, assim, queridos, colocar mesmo como um propósito, assim. Falar assim, Senhor, a partir de hoje eu decido que eu não falo mais mal. Principalmente até comentários, assim. E aí você coloca isso no teu coração e você vai ver que não é tão fácil você governar. Por quê? Porque nós se deixamos ser governados. E as nossas palavras têm muito poder. Muito poder. Quem trabalha assalariado aí, queridos, trabalha assalariado, pega o teu salário. Pega o teu salário no final do mês lá, ou no começo do mês, e comece a amaldiçoar ele. Vai dar certo? Não vai. Talvez você não consiga nem dar o dízimo com aquele salário.
Por quê? Porque ali você vai começar. Meu serviço é ruim? Porque isso está louco? Porque olha só o pouco que eu ganho? Por quê? Poderia estar ganhando mais lá na outra empresa? Porque o meu patrão não me valoriza? E aí você vai chegar lá no outro dia de trabalho, você vai ter uma reunião com o teu patrão e o teu patrão vai te desvalorizar. Por quê? Porque você mesmo falou que meu patrão não me valoriza. Agora, queridos, pegue o teu salário e coloque em cima da mesa e fala assim: isso aqui vai ser uma bênção. Isso é bênção de Deus sobre a minha vida. Com isso aqui eu vou poder levar minha família a passear, com isso aqui eu vou dar meu dízimo, eu vou fazer minhas compras, eu vou pagar todas as minhas contas. O meu trabalho é uma bênção. O que vai acontecer? Vai se tornar uma bênção. É a mesma coisa que eu acordar meus filhos. Se eu acordo na gritaria, o que vai acontecer? Eles vão me odiar, queridos. É a mesma coisa. Tá certo que tem horas assim que eu vou acordar a Helena com aquele assim: eu preciso ser calmo, eu preciso ser calmo, eu preciso ser calmo. E o Vinícius, acho que de tanto eu acordar ele com aquela gritaria, hoje eu só não falo: Vini, tá na hora, pronto. Mas eu preciso controlar a minha língua. Precisamos controlar a língua. Eu estava assistindo o pastor Telmo dando um testemunho sobre ele declarar sobre as coisas. Ele fez 2 canteiros de alface. Plantou do mesmo jeito e ele cuidou da mesma forma. Dos 2 canteiros. E no primeiro canteiro, queridos, ele simplesmente plantou as alfaces. Só plantou. E no outro canteiro, ele plantou essas alfaces e começou a declarar sobre essas alfaces. Vai dar muita alface, vou abençoar muitas pessoas, vai acontecer, vai. Queridos, ele falou que nesse primeiro canteiro deu alface, sim. Como normal, né? Você vai plantar, vai dar. Só que do outro canteiro, queridos, a alface deu o dobro de maior do primeiro canteiro. E ali ele colocou assim, numa simples alface, a nossa palavra tem poder. Então o que nós temos declarado hoje? Nós temos declarado vida ou nós temos declarado morte sobre as coisas? O nosso grandioso problema, queridos, é que nós sempre acordamos lá na segunda, na terça, igual o Muttley, só resmungando. E não olho assim para declarar: o meu dia será uma bênção, o meu dia será bom, eu vou abençoar pessoas, eu vou encontrar pessoas que não conhecem Jesus, e eu vou falar do amor de Jesus para elas, e as coisas vão acontecer. Não. Eu sempre acordo pensando assim, eu tenho aquele rolo lá para desvendar ainda, tem mais aquele outro lá para acontecer, não sei o que essa pessoa vai me dizer, eu não sei o que aquela outra vai acontecer. Olha o que Provérbios 21, 23 nos fala. Cuide da língua e fique de boca fechada, e você não se meterá em cuide da língua e fique de boca fechada, e você não vai se meter em apuros. Simples ou não? Quando nós aprendemos que tomar cuidado com as palavras, nós ganhamos um grande domínio próprio. Quando nós aprendemos, queridos, que nós precisamos tomar cuidado com o que nós falamos, nós ganhamos um grande domínio próprio. Por quê? Porque nós estamos governando sobre quem governa nós hoje. Talvez a gente fale assim,
o que governa nós hoje é o dinheiro, é as plantas, é isso, é aquilo. Mas, queridos, o que o Espírito Santo tem me ministrado muito, assim, esses últimos dias, que o que mais governa as pessoas é a boca. É a língua. E a palavra é clara. Cuide da língua e fique de boca fechada, e você não se meterá em apuros. Sabe quando a gente está em apuros? Pode ter certeza que você falou alguma coisa lá. José esses dias veio passar ali em casa. Quem conhece o José sabe, né? Veio ali em casa e olhou para mim: padrinho, a gente podia fazer uma carne. Falei: depois a gente faz. O que vocês acham que aconteceu dali 10 minutos? Padrinho, cadê a carne? Falei: tá bom, vamos fazer a carne. Não, mas tem que ter uma fogueira. Falei: não, depois a gente faz a fogueira. Vamos primeiro fazer a carne, depois a gente faz a fogueira. Queridos, terminamos de comer a carne. Ele olhou e falou: padrinho, vamos lá fazer a fogueira. Cuide da sua língua. Fique de boca fechada. E você não vai se meter em apuros. E ele saiu lá de casa já falando assim: padrinho, tem uma barraca lá em casa e a gente vai fazer um acampamento aí na tua casa, beleza? E o que eu fiz? Beleza. O que vai acontecer? Vamos ter que fazer o acampamento lá em casa. Por quê? Porque eu não soube ficar de boca fechada. Queridos, e talvez é assim, você olhe para isso e fale assim: cara, mas é tão simples. Sim. É nas simples coisas que eu preciso permanecer de boca fechada. Por quê? Porque é nas simples coisas onde vão gerar coisas grandes lá na frente. Um exemplo é assim, queridos: talvez eu vou no Tiago e fale um A. O Tiago saia lá no pastor Reginaldo e fale um B. Venha no pastor Rideu e fale um C. Quando chegar lá na frente está o alfabeto inteiro. Se eu tivesse ficado de boca fechada, não ia estar em apuros. A não ser quando Deus manda, queridos. Aí é totalmente diferente, né, Tiago? Mas precisamos nos calar. Precisamos ouvir o que Deus tem para nós. E não nós querer colocar a carroça na frente dos bois. E sair falando para todo mundo, sair. Gera maldição, queridos. A hora que nós conseguirmos entender aqui, quando nós falamos coisas além do que é para nós falar, nós geramos maldição. Fazemos coisas além do que é para nós fazer. Queridos, e a tentação para pecar com as palavras também é grande. Olha o que Tiago 3,6 nos fala. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Queridos, um membro tão pequeno e ateia fogo em tudo. E o próprio inferno, queridos, a acende. A palavra tem uma tendência a se descontrolarem com um fogo. E se nós não tomar cuidado com a nossa língua, as nossas conversas podem rapidamente tornar perigosas e causar muitos danos. Muitos. Porque aquilo que eu falei, talvez um fale um A, o outro fale um B. E quando chega lá na frente, chega o alfabeto inteiro, queridos. E quando chegar lá na frente, chegar esse alfabeto inteiro, pode ser que nós não consigamos mais reverter isso. A gente já não consiga mais olhar e falar assim: cara, eu vou conseguir reverter tudo isso. Por que eu dei o exemplo lá no começo de eu acordar meus filhos? Porque, querido, se isso não tivesse me pegado, eu ia continuar fazendo o que eu estava fazendo com o Vinícius. E talvez ele não me falasse isso.
mas dentro dele gerasse uma revolta. E aí eu ia colocar isso para ele, ia falar, cara, por que você não conversa comigo? Por que você não... E aí ele poderia falar para mim, cara, olha o jeito que você me acorda. Olha como você faz comigo. Então, queridos, vamos cuidar com a nossa língua. Nós precisamos cuidar com a nossa língua. Porque lá na frente, queridos, pode dar destruição. E outra, não é só destruição assim pequenas, queridos. E através de fofoca, através de linguajar errado, queridos, a gente já viu a igreja desmanchar. E aí um povo se levanta, se rebela contra o outro e acabou a igreja. Racha a igreja. Quantos lares, queridos, a gente já viu acontecer isso? De chegar pessoas e falar algo que talvez não tenha acontecido. E racha o casamento. Por conta de que o inferno acendeu a tua língua. Por conta de um A, que era um A, se tornou um alfabeto inteiro. E aí depois que está tudo rachado, aí vão ligar lá. Ô, pastor, você precisa vir resolver aqui, porque rachou aqui o casal, rachou. Rachou por quê? Ah, porque alguém não cuidou do falar. Que alguém não cuidou da língua. Queridos, a Bíblia é clara sobre a língua. Clara sobre a boca. Olha o que Provérbios 13:3 nos fala. Quem controla a língua terá vida longa. Queridos, me veio muito forte assim quando eu estava lendo esse versículo. Quem controla a língua terá vida longa. A gente não sabe com quem que nós se metemos. Não é verdade? E se nós fazemos uma fofoca ou falamos algo que não devia, para aquele cara loucão aí do mundão, o cara chega ou manda alguém matar, ou manda alguém por conta do quê? Por conta da nossa língua. Me veio muito forte isso. E esses tempos eu estava conversando com um amigo meu, e ele começou a me contar sobre isso assim. Que foi bem isso que aconteceu, queridos. E quando eu li esse versículo, eu lembrei na hora da história. E começou com uma coisinha pequena, e foi indo, e foi indo, e foi indo, e foi indo. Daqui a pouco, o amigo dele estava de cara virada para ele, e ele não tinha feito nada. O que aconteceu? Ah, você falou isso, isso, isso. Não falei. Não falei. E quem fala demais acaba se arruinando. E eu acho que talvez por isso que o Espírito Santo me ministrou assim, queridos, cala a boca. Porque pensa um cara que era falastrão, era eu. E gostava de arrumar um rolo, queridos. Rolo era com nós mesmos. Principalmente sem controlar a língua. Um falava aqui, eu já pegava aqui, já pensava, vou arrumar um rolo lá, e vou lá agora, e já vou falar isso, já vou falar aquilo, e agora eu já vou lá no outro e já falo. Tá certo? Rolo em cima de rolo. Pegava de um, levava para outro. Pegava de outro e trazia para cá. E aí, não sei, os mais velhos aí já deve ter visto, né? Aquele gospe na minha mão. Aquele que cuspiu na minha mão é mais homem. Tira a mão, um gospe no outro e fecha o tempo. E era assim. Reunia ali para acontecer o quê?
para dar briga. O prazer era ver alguém brigar, e se não brigassem entre eles, nós brigávamos. Esse era o prazer. Por conta de não controlar a língua, por ser falastrão. A tentação para pecar com as palavras é grande. Por isso, na dúvida, fique calado e ore. Tenho dúvida sobre um assunto, vou ficar calado e vou orar. Ah, mas é isso, porque aquilo, porque aquele outro. Não sei. Não estou sabendo. Ah, você soube do... Também não sei. O que está acontecendo lá? Ah, está acontecendo isso, isso. Então vamos orar sobre a situação? Podemos orar sobre a situação? Nós temos isso já por mal nosso mesmo. E talvez você olhe e fale assim: não, o homem não fofoca, o homem não fala mal. Queridos, todos esses anos assim, na oficina ali, eu tenho para dizer assim para vocês: eu não conheço muito bem assim as mulheres, mas os homens é pior. Porque talvez a mulher, ela possa falar, ela não possa talvez controlar a língua ali e tal, mas pode ser que não vá tão a fundo, talvez até a ira. Mas o homem, por querer bater no peito e dizer assim: eu sou o macho, eu sou... Aí aquilo floresce. E aí peca mais ainda. Por quê? Porque vai falar mais ainda. E aí se reúne ali uma rodinha de 2, 3 ali, queridos, o assunto é o quê? É aquele A que estava acontecendo. Foram embora aqueles, volta, tem mais 2, 3 ali reunidos. O assunto é o quê? Aquele A que estávamos falando. E ali você começa a alimentar muitas e muitas pessoas. Muitas e muitas pessoas com isso. E talvez tudo aquilo que nós falamos, talvez não condiz com o que é a história. Por quê? Quem fala demais acaba se arruinando. E aí depois vai sobrar para quem? Para quem que vai sobrar? Quem vai ter que sentar lá, joelhinho, joelhinho, e falar: ó, eu falei isso e não devia ter falado. E é chato, queridos. É chato. Muitas vezes eu fiz acho que umas 2, 3 vezes isso, Caçu, de sentar assim, frente a frente, e colocar assim as coisas. Isso. Quem já fez aqui isso? Sentar assim, frente a frente. É chato ou não? É ruim? Se imagine só, se é ruim você colocar isso tudo para o seu cônjuge. Se imagine ser uma outra pessoa. Você tem que sentar ali, olhar nos olhos, falar assim: ó, perdão aí, porque eu aumentei um pouquinho. Perdão aí, porque em vez de eu falar um A, eu já falei lá um Z. Perdão por de repente eu ter exposto você. Principalmente, queridos, nós aqui que lideramos, principalmente, quando há algo dentro de um grupo familiar, quando há algo dentro dos pastores, o que a gente faz? Guarda para nós e coloca para Deus. A gente não sai falando, não sai anunciando para todo mundo e fulano está com isso, ciclano está com aquilo e beltrano está com aquele outro. Nós guardamos para nós e colocamos para Deus. Queridos, depois do momento que o Espírito Santo me pegou sobre isso, sobre o calar a boca, tem coisas assim que eu oro para Deus e falo assim: falo para Su?
Será que eu conto para a Su? Devo contar para ela? E não é coisa escondida, queridos, mas é coisa que assim, ó, como eu comecei a discipular os solteiros, os homens solteiros, o que acontece? Tem coisas que eles me contam, que eu vou contar para a Su? Vou expor isso? Então eu oro, queridos, eu oro sim, oro diante do Senhor, Senhor, e agora? Eu falo, não falo, o que eu faço? E ali o Senhor me direciona. Por isso nós temos que se recolher, queridos, e orar sobre as situações. Queridos, nós precisamos ter uma língua consistente. Olha o que Tiago 3, do 9 ao 10 nos fala. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênçãos e maldições saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Vocês já viram bênção e maldição sair do mesmo lugar? Só da nossa boca. Se alguém vem, queridos, e te abençoa, vou ofertar sobre a vida do Rideu, mas no mesmo momento eu vou amaldiçoar. Tá certo? E talvez assim é nós, queridos, nós olhamos a situação que está e nós falamos assim, cara, eu preciso abençoar. Mas no mesmo momento eu vou dizer assim, não está nem aí com a vida, não quer nada com a vida. Por que eu vou ajudar? Queridos, mas nós esquecemos, nós falamos isso, mas nós esquecemos que alguém lá atrás estendeu a mão para nós. Alguém lá atrás, queridos, não se importou em lançar maldições sobre as nossas vidas, mas sim bênção. Alguém lá atrás orou por nós, alguém lá atrás veio e acordou nós daquele jeito que hoje eu tenho acordado a Helena. Vamos lá, é hora de nós ir, vamos lá. Não chegou arrebentando tudo, abrindo janela, abrindo cortina e... Da mesma boca não jorra as duas coisas. E muitas vezes nem reparamos nas nossas contradições. Somos muito rápidos em falar mal dos outros, queridos. É assim, ó. Chegou alguém e fala, você viu fulano? Pois é, você viu que ele já estava lá fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquele outro. Não, mas essa eu nem estava sabendo. Mas você não está sabendo? Então tem mais isso. Queridos, nós somos muito rápidos. Por quê? Porque isso nos traz um desejo dentro de nós, nos sacia. Ficamos cheios com isso. Queridos, e ainda olha o que Tiago 3, do 7 ao 8 nos fala. O ser humano consegue domar todas as espécies animal, ave, réptil e peixe. Mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Queridos, isso quer dizer o quê? Que nós conseguimos domar tudo. Tudo. Certo? E nós não conseguimos domar quem? A nossa língua. Precisamos, queridos, olhar para isso com mais carinho. Falar assim, Senhor, eu vou começar a calar minha boca e orar mais. Em vez de eu falar com o povo assim, eu vou orar mais, Senhor. Eu vou te buscar mais. Eu quero estar mais na tua presença. Queridos, esse momento assim de jejum, queridos, não é só um momento de nós simplesmente jejuarmos. Vamos só jejuar porque vamos no embalo da igreja. Queridos, ele é um momento especial. Ele é um momento especial. Onde o pastor até já falou, a gente fica mais sensível. Mas junto com a palavra, junto com a oração.
Queridos, nos momentos de jejum, para mim, ler a palavra, queridos, eu olho a palavra de outra forma. Como eu não consegui enxergar. Por quê? Porque nós ficamos mais sensíveis. E se nós ficamos mais sensíveis, queridos, então é mais fácil de nós dominar a língua. Como o pastor sempre falava nos cafés, a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Ouça mais e fale menos. A partir do momento que nós entender, queridos, que a nossa palavra, a nossa língua, ela tem poder sobre as coisas, nós vamos começar a pensar assim, cara, se eu falar então, se eu amaldiçoar, exemplo, essa piscina que fura, ela vai furar. Se eu falar, ela vai viver o resto da Shalom aqui, ela vai viver o resto da Shalom aqui. E quando nós entender isso, queridos, e falar assim, da minha boca só vai jorrar bênção, as coisas à nossa volta, o mundo à nossa volta, começa a mudar. Quando da nossa boca começar a jorrar bênção, queridos, nós vamos começar a dominar o mundo. Queridos, e pelo menos por motivo de consistência, é bom procurar ser sempre um canal de bênção com as nossas palavras. Você recebe essa palavra no seu coração? Amém? Queria convidar a equipe.